Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cantinho do Sol Tarô. Eu sou a Marina e hoje vamos estar a fazer então a leitura da nossa próxima semana de agosto, a semana que vai de 16 a 22 de agosto, portanto de domingo. Lá está aqui o relógio da casa de família a dar horas. Já sabem que eu não vou parar o vídeo. E muito bem. Vamos então baralhar aqui as cartas, para percebermos então que energias é que nós temos para os próximos dias de agosto. Já temos aqui uma carta a virar, que eu não consegui ver porque tenho a câmera à frente. Portanto, 2 de água, maravilha. Que é, portanto, aqui a energia da nossa semana. Vamos para o desafio da nossa semana. Ali está ela, já vou virá-la. O ermita, autoconhecimento, uma carta um bocadinho solitária, que é alguém, é o nosso desafio aqui em busca da nossa sabedoria interior. Mas a carta do 2 de água como energia da semana é incrível. O conselho é a libertação. Neste tarô é a libertação. No tarô tradicional é a carta da morte. Portanto, há aqui uma transformação e um fim de um ciclo. E temos 2 cartas a saltar como desfecho da semana. Eu vou aceitar as 2. Portanto, a sacerdotisa e a carta dos amantes. Primeira vez que isto nos acontece, sair aqui 2 cartas como desfecho da semana. Talvez só por aqui para vocês conseguirem ver ambas as cartas. Muito bem. E estamos. Muito bem. Bem, o que é que eu reparo nesta mesa para já? Só temos arcanos maiores. Portanto, a energia da semana temos um arcano menor e o resto da semana temos arcanos maiores. Portanto, aqui a vida a pedir-nos que façamos aqui, que libertemos aquilo que já não faz sentido, que olhemos para a nossa sabedoria interior e que ouçamos a nossa intuição e também que tomemos aqui decisões importantes e relacionamentos íntimos, que está ligado também com aqui diretamente a carta do 2 de copas. Debaixo do deck temos o Imperador, a Rainha de Fogo e o Valete de Fogo. Portanto, o Imperador, outro arcano maior, incrível. Eu vou deixar aqui este deck e vamos tirar aqui a carta do Oráculo. O Oráculo da Sabedoria, para termos aqui um insight da semana. Ora, muito bem. Já sabem que eu aqui as condições não são incríveis, mas para não parar de fazer os vídeos eu decidi continuar e, portanto, mesmo assim o que interessa de facto é a mensagem e não o facto de eu aparecer ou não aparecer, ou como é que está o cenário. Mesmo assim ainda tentei, eu já a vi, aqui está ela. É a carta da regeneração, faz muito lembrar aqui esta carta da morte. Aliás, eu vou pô-la aqui debaixo desta carta, porque a energia é muito parecida. Portanto, aqui a libertação de algo que já não faz sentido, para depois voltarmos aqui a renascer. Conselho dos nossos guias. Esta leitura está toda muito alinhada, uma leitura muito significativa, eu acho. E já sabem que isto é uma leitura geral para muitas pessoas e, portanto, adaptem aquilo que fizer sentido e apenas à vossa situação, está bem? Ao vosso contexto atual das vossas vidas. Aqui está ela. Exaustão. E temos aqui os Helper Guides, portanto, os guias que nos ajudam a olhar para esta luz interior que nós aqui temos. Carta 19 é 1-2, aqui com o 2 de água. Carta 9, fim de uma situação, não é? São términos, é aqui. E depois a carta da libertação em seguida, com o número 4.
Aqui a sacerdotisa também é um número 2 e, portanto, a carta da libertação com o imperador são as duas cartas número 4. Debaixo do deck temos sucesso. Eu não vi o que é que estava debaixo do deck do oráculo da sabedoria, vou já ver e vou deixar aqui também para nós vermos. Flexível. Muito bem. E vou deixá-la aqui. E então, nós começamos a nossa semana com um 2 de água, um 2 de copas, que é uma energia que traz aqui encontros, não é? Uma relação que se torna cada vez mais próxima. Também fala muito de amor próprio, mas há aqui de facto uma ligação emocional ou até uma reconciliação, uma parceria, um reconhecimento mútuo de emoções, não é? E à primeira vista é que uma energia espetacular, uma energia muito bonita que pode falar de amor, lá está, mas eu não limitaria só aqui à parte romântica, digamos assim. Pode representar também aqui uma amizade, uma parceria que pode ser do foro profissional, conversas importantes ou até mesmo aqui reconciliação entre duas partes que podem ser de nós próprios mesmo. E aqui é importante que esta posição com uma energia que abre aqui a nossa semana, estou a falar aqui do 2 de água, e logo a seguir é muito engraçado porque entram aqui logo 4 arcanos maiores e portanto há aqui uma relação, uma ligação que pode funcionar como um gatilho para uma transformação que pode ser muito maior. Pode haver alguém que nos faz perceber alguma coisa sobre nós próprios, pode haver uma relação que entra de facto numa nova fase, numa fase renovada, porque também temos aqui a carta da libertação e a da regeneração, não é? Não esquecer isso. Ou pode só simplesmente existir aqui uma pergunta que é central durante toda esta semana, que é com quem e com o que eu quero verdadeiramente estar a relacionar-me. E, portanto, também existe aqui uma forte componente de espelho no 2 de copas, que é o outro mostra-me alguma coisa de mim, não é? E isso leva diretamente aqui à carta do ermita, mas antes de irmos lá, eu gostava só de reforçar que, como eu já referi, nós só temos arcanos maiores nesta leitura. Temos o ermita, temos a carta da morte, a carta da libertação, a sacerdotisa e os amantes. E isto diz-me que esta não é uma semana pequena, não é? Pode não ser necessariamente dramática em acontecimentos externos que a vida nos traz, mas parece ser muito importante internamente. Há decisões, encerramentos e percepções que podem ter impacto para além destes 7 dias. Ups, eu a mexer com as mãos, já fiz aqui a asneira, peço imensa desculpa. Ora, vamos retomar aqui onde é que eu ia. Portanto, eu estava a dizer que havia decisões, alguns encerramentos, não é? E percepções, de facto, que podem ter impacto ao longo de toda esta semana, dos próximos dias que vão chegar. E, portanto, o 2 de água, só aqui para terminar também aqui a parte da energia da semana, abre a leitura como uma única carta menor, não é um arcano menor, da linha principal, quase como se ela dissesse, tudo começa numa relação. E essa relação, para mim, tendo em conta que eu tenho aqui a carta do ermita, é uma relação contigo próprio, ou com alguém, ou com aquilo que verdadeiramente tu amas. Não tem que ser alguém, pode ser só, sei lá, um hobby, alguma coisa. E, portanto, é isto. Uma semana poderosíssima, não é? Tendo em conta todos estes arcanos maiores. E passando aqui então para a carta do desafio da nossa semana, temos a carta do ermita que... porque é muito interessante termos esta carta... imediatamente à energia da semana, porque ela vem como desafio, não é? E temos aqui quase 2 polos, que é o 2 de água é uma ligação com outras pessoas, mas também pode ser connosco próprios, como eu já referi, e o ermita traz aqui algum recolhimento. Isto pode mostrar uma semana onde existe aqui a necessidade de proximidade, mas também necessidade de haver espaço para vocês estarem convosco próprios, mais sozinhos.
E o desafio, talvez o desafio desta semana seja exatamente perceber que quando é que devemos estar com os outros e quando é que nos devemos recolher e regressar a nós próprios. Até porque também aqui a carta da sacerdotisa reforça muito isso. E, portanto, o ermita, como desafio, pode manifestar-se aqui de várias formas. Ou vocês podem estar excessivamente isolados, ok? Ou vocês estão à procura de respostas sozinhos e por isso afastam-se, fecham-se e acreditam de certa forma que têm que resolver tudo por vocês próprios. Mas também pode mostrar exatamente o inverso, que é a dificuldade em parar de quando é que é suficiente, ou seja, quando é que já está, quando é que eu já cheguei ao ponto de agora não preciso mais de isolar-me. E, portanto, talvez haja tanto ruído, tantos compromissos, tantas solicitações externas, que pode haver aqui uma dificuldade em encontrar o vosso silêncio, não é? Para vocês conseguirem estar sozinhos e ouvirem a vossa própria voz interior. E talvez o ermita não esteja só a dizer simplesmente afasta-te. Talvez ele esteja a dizer para vocês pararem um bocadinho, porque estão cansados, não é? E essa exaustão pode fazer com que vocês não ouçam claramente aqui as mensagens que o universo pode trazer para vocês. E, portanto, o desafio pode ser, de facto, reconhecer que precisamos de descanso, de espaço, de introspeção, antes de tomar aqui alguma decisão mais importante ou de nos abrirmos para os outros. Como conselho, temos a carta da morte, a carta da libertação neste deck e, portanto, ela está numa posição perfeita, eu diria. O tarot, de facto, não está aqui a aconselhar a que vocês lutem mais, ele está só a aconselhar que vocês libertem, não é? Literalmente. A morte fala muito de finais que são necessários, fala muito de transformação, de uma passagem, mas também fala de desapegos e de mudanças de identidade de alguma forma. Eu acho especialmente significativo que o ermita seja aqui o nosso desafio e que depois de olharmos para dentro, de facto alguma coisa precisa de morrer, não é? De renascer, de se regenerar, e não tem que ser uma relação, pode ser só, lá está, uma nova fase vossa a querer emergir. E, portanto, o que é que vocês podem libertar aqui com esta carta? Talvez uma expectativa, uma versão antiga de vocês próprios, uma forma de reagir a certas atitudes ou situações, um hábito, uma obrigação, uma crença, uma identidade que já ficou, lá está, que já não se identificam. E, portanto, o facto de o oráculo da sabedoria trazer precisamente a regeneração é uma confirmação muito direta, e daí a tê-la posto aqui debaixo da carta da morte. Portanto, morte e regeneração é uma combinação perfeita, muito clara, que diz que vocês não estão simplesmente a perder algo, estão a abrir espaço para uma nova forma de vida, não é? E isto é importantíssimo, porque muitas vezes temos medo da carta da morte, porque a interpretamos como aqui uma ausência, mas a regeneração diz que há vida depois daquilo que morre, que termina, e mais do que isso, existe vida, porque de facto alguma coisa terminou e é preciso dar aqui vida a outra nova forma de existir, digamos assim. Eu vou diretamente aqui para a carta da regeneração, porque para mim é o que está a fazer sentido neste momento e estou a ser guiada para isso. E, portanto, esta carta, lá está, amplia muito aqui o nosso conselho da semana, porque a regeneração fala da capacidade da vida de voltar a nascer depois de uma fase aparentemente estéril, não é? E, portanto, há aqui uma floresta que vai renascer depois de um incêndio. Aqui, nesta zona debaixo desta carta, há de facto destruição, houve,
mas aqui há de facto aqui um despertar, umas novas sementes que começam a desabrochar. E esta semana pode trazer exatamente esta sensação, que é: eu já não posso voltar ao que era, mas talvez eu ainda não veja completamente aquilo em que isto se vai transformar, não é? Isto prepara-nos muito para a próxima carta, que é a carta da sacerdotisa, mas também com os amantes. É muito engraçado elas terem saído aqui as duas, e portanto estas cartas, as duas juntas, para mim, diria que como desfecho, para mim é o ponto mais importante desta leitura, porque lá está, saíram estas duas cartas. A carta dos amantes, para mim, fala muito de escolhas, não é? Uma decisão. E aqui a sacerdotisa diz que a resposta não vem do ruído exterior, ela vem de dentro, e ela pede silêncio. Ela pronto, é a carta da intuição, da observação, de confiança em nós, na fé e naquilo que ainda não é visível. E lá está, e nem tudo precisa ser resolvido já, não é? Depois da morte talvez ainda não vejamos completamente aqui um novo caminho, e a sacerdotisa diz que não forces a resposta, já sabes mais do que tu pensas, ouve-te, ouve o teu interior, ouve a tua intuição, e de facto pode haver aqui alguma informação que ainda não está disponível, uma situação que se encontra ainda aqui em desenvolvimento, um sentimento que ainda não se consegue talvez nomear, não é? Ou simplesmente aquela sensação profunda de: eu sei que isto vai acontecer, mas não sei explicar porquê. E isto é a nossa intuição a falar. E depois, com a carta dos amantes, que está para mim ligada diretamente aqui com o 2 de água, não é? Portanto, a semana começa aqui com uma união e termina novamente aqui com uma carta de união, não é? Mas há uma evolução muito grande, que é o 2 de copas começa com quem é que eu me venho encontrar, quem é a minha pessoa, quem sou eu, e os amantes perguntam o que é que eu vou escolher a partir daqui. E, portanto, é de facto muito importante. Os amantes não são apenas, lá está, não é apenas uma carta romântica, ela também pode falar aqui de alinhamento de valores, e a escolha certa não é necessariamente a mais cómoda, ok? É aquela que está mais alinhada com aquilo em que vocês acreditam que se estão a tornar, a vossa nova versão, que está a renascer aqui das cinzas, literalmente. E, portanto, a sacerdotisa com os amantes escolhe, recolhe-te e escolhe profundamente com o que está dentro de ti, ou então, lá está, não escolhas apenas aquilo que parece ser o certo, escolhe aquilo que sentes ser o mais verdadeiro, o mais genuíno. E isto pode aplicar-se naturalmente a várias áreas, ao amor, né? Muito, muito, muito patente aqui nesta leitura, mas também ao trabalho, a projetos, a amizades, à própria família, ou até mesmo ao vosso propósito, quem vocês são, e é isto. Debaixo do deck temos o Imperador. O Imperador mostra-me que por baixo de toda esta transformação emocional e intuitiva, existe aqui uma necessidade muito forte de estrutura, que é o que esta carta nos vem trazer. Depois de renascermos aqui com esta linha, tentarmos ter aqui uma vida mais organizada, impormos os nossos limites de forma mais sólida, tomarmos decisões mais firmes. Pode significar também uma nova estrutura emocional ou profissional, mas há aqui uma nuance, que é o Imperador pode querer controlar, não é? E a leitura pede aqui flexibilidade. Portanto, estrutura sim, mas rigidez não, está bem? E isto é uma mensagem fundamental aqui também da nossa semana. Como eu já tinha visto também no início, debaixo deste deck temos a Rainha de Fogo e o Valete de Fogo, e portanto estas duas cartas acrescentam aqui de alguma forma uma energia diferente, que é depois de toda uma introspeção, uma fase mais solitária, eu diria.
há aqui fogo, não é? Há aqui movimento, ação, e esta rainha de fogo, ela é aqui a rainha mais confiante, a mais magnética, a mais criativa, a mais autónoma, e traz muita presença, e portanto é alguém que sabe quem é, que sabe muito bem o que é que quer, e o Valete de Fogo vem aqui acrescentar alguma curiosidade, um entusiasmo, uma mensagem, uma oportunidade e um início de uma nova aventura. E portanto eu leria muito bem estas 3 cartas juntas, ok, o Imperador, a Rainha e o Valete, como uma sequência extremamente poderosa e bonita, que é aqui a estrutura, confiança para criar esta estrutura e um novo impulso que vos vai servir, e talvez este novo impulso esteja diretamente ligado aqui com a carta da morte e da carta da regeneração. Portanto, incrível, mais uma vez o tarot aqui a mostrar que de facto está tudo muito alinhado, não é? E portanto, lá está, primeiro criamos aqui umas bases, depois recuperamos o nosso poder e depois surge de facto aqui alguma coisa nova, e muito bem. A carta debaixo do deck aqui do flexível, esta carta é quase um antídoto, digamos assim, para o Imperador. O Imperador quer, lá está, planos e estrutura. A carta do flexível, da flexibilidade, vem dizer aqui que deixa também espaço para que a vida te surpreenda de alguma forma. E de facto está muito ligada aqui com a carta da sacerdotisa, porque nem tudo tem que ser resolvido já antecipado ou decidido de forma racional. Talvez esta semana seja necessário vocês manterem aqui uma intenção muito clara, mas lá está, a intenção pode ser clara, mas sejam flexíveis para que a vida também vos possa trazer aqui ofertas que não estavam à espera, não é? E portanto, lá está, vocês talvez, eu sei como é que quer ser, não é? Esta é a mensagem, eu sei como é que quer ser, mas não preciso controlar exatamente como é que tudo vai acontecer. E isto é de facto a lei da manifestação, eu manifesto, mas depois não me preocupo como é que o universo e como é que Deus me vai trazer essas bênçãos, deixe só que a vida aconteça e que estas coisas nos surjam. E portanto, ainda sobre aqui do oráculo dos nossos guias, temos a carta da exaustão. É uma carta que explica muito bem aqui a carta do ermita, e por isso ela também está aqui debaixo da carta do ermita. Eu pô-la aqui, porque pode haver aqui de certa forma um desgaste acumulado, eu diria. Talvez estejamos, a carregar demasiado, a tentar controlar demasiadas coisas, manter aqui relações ou estruturas que já estão no limite, mas ainda assim tentamos mantê-las, ou responder talvez aqui a expectativas externas, não sei. Está-me a vir isto e insistir aqui numa versão de uma vida, pá, que já não funciona e é preciso, por isso vem a vida e matar aquilo literalmente que já não faz sentido. De facto, talvez aqui alguma coisa precise morrer, talvez da forma como temos feito as coisas até aqui, mas esta carta vem dizer que não deves e não podes, não é? Isto é a lei aqui da vida, que é não entramos em novos ciclos carregados de pesos antigos, e portanto é uma carta também muito libertadora. E debaixo do deck temos a carta do sucesso. Enfim, vem aqui no oculto esta energia lindíssima. Portanto, temos o ermita, a morte, a sacerdotisa, e poderíamos pensar que pode ser aqui uma semana pesada, mas debaixo deste deck, que foi a última carta que eu vi na sequência da leitura, não é? Temos o sucesso, e portanto há aqui um propósito nesta transformação, e o sucesso aqui não parece que venha ganhar no sentido superficial, está bem? É mais como chegar ao lugar certo, porque eu tive coragem de deixar aquilo que já não estava alinhado comigo. E como vem aqui dos Nature Guides, dos Nature Spirits,
há aqui uma ideia orgânica de crescimento, não é? Deem-me só um segundo. Bem, tive que parar aqui, só retomar. Então, eu ia aqui na parte dos Nature Guides, não é? Há aqui uma ideia orgânica de crescimento, acho que era o que estava a dizer, e lá está, nós não precisamos de pôr adubo na planta para ela crescer, nós só precisamos de criar aqui condições certas para que ela de facto cresça. Mais uma vez, só reforçar aqui o facto de termos só arcanos maiores na mesa. É a primeira vez que isto me acontece numa leitura semanal. É extremamente significativo, está bem? E, portanto, o 2 de copas surge aqui como uma porta de entrada e depois temos aqui uma sequência incrível que é: quem é que eu sou quando eu me afasto de todo o ruído? O que é que já não faz sentido eu continuar a carregar? E o que é que eu sei profundamente, mas que ainda não consigo explicar, e que escolhas é que estão alinhadas com a minha verdade. E, portanto, um percurso lindíssimo, completo. E há ainda outra coisa muito interessante nesta leitura, que é a progressão que existe, não é? Uma relação, de alguma forma aqui uma solidão, uma transformação, a nossa intuição, e depois eu escolho. E debaixo aqui no oculto, o que é que nós temos? Temos estrutura, temos confiança, temos um novo começo com estas 3 cartas, não é? E há aqui uma narrativa muito, muito coerente. Não me parece que seja aqui uma semana para fazer muito, parece mais uma semana para mudarmos de dentro para fora. E, portanto, a grande mensagem aqui da nossa semana, eu diria que é muito... o que ela pode pedir é que vocês parem de insistir aqui numa versão da vossa vida que já não está a funcionar, que está só a escutar-vos. Recolham-se, escutem aquilo que vocês sabem profundamente e libertem o que já terminou para poderem escolher quem é que vocês são agora e darem início aqui a situações mais significativas. Portanto, lá está. Eu acho que aqui o título deste vídeo vai ser de facto o renascimento, não é? Há aqui muito forte esta mensagem. E de facto este renascimento não é explosivo, é um renascimento que para mim me parece muito consciente, aqui com a carta do Ermita, com o silêncio, mas depois há aqui uma libertação, a escolha, e depois disso tudo vem aqui o fogo, não é? Esta energia, depois dessa exaustão, esta energia, esta sensação de bem-estar, e aqui também muito com a carta do sucesso. Estava agora aqui a ver a carta do 8 de água, que é um bocadinho a mensagem precisamente que é o desejo que vocês têm de avançar para algo que é mais significativo emocionalmente, e portanto é isso. Permitam-se renascer esta semana, eu diria que esta é a nossa grande mensagem. E portanto esta é a nossa leitura para a próxima semana de agosto. Desejo a todos uma excelente semana. Eu sou muito grata pelo vosso tempo e pela vossa presença. Um grande abraço a todos, gratidão e até ao próximo vídeo.